Olá, boa tarde. A ideologia de gênero, anteriormente discutida no Plano Nacional de Educação, agora se tornou uma polêmica municipal. Uns acreditam que a medida é um exagero no campo do politicamente correto. Outros que a inclusão deste modelo na escola incentivaria a homossexualidade. Mas também existem opiniões que defendem aí que o assunto pode promover o combate à homofobia e há inclusive o preconceito contra as mulheres. E para analisar esse tema, o programa Questão de Ordem de hoje recebe o vereador Campos Filho, do Democratas. Ele que protocolou na Câmara Municipal um projeto vetando a adesão à ideologia de gênero nas salas de aula de Campinas. Também recebo o vereador Jorge Schneider, do PTB, ele que criou uma comissão especial de estudos na casa para discutir o assunto. E o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, ele que é contrário à proibição da ideologia nas escolas de Campinas. Lembramos você que nós estamos ao vivo pela TV Câmara, transmitindo no 61.3 em UHF Digital. Continuamos com a nossa transmissão pelo canal 4 da NET. E você que está em casa nos assiste ainda pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Vereadores, obrigado pela presença. Vereador Campos Filho, eu começo com o senhor. No final de abril, quando o senhor anunciou aí no plenário da Câmara que criaria um projeto, uma proposta de emenda, disse que a ideologia de gênero é perigosa e que ela pode ser até um atentado à família e aos preceitos cristãos. Por quê, vereador? Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer da satisfação em poder participar, saudação ao nosso companheiro vereador Paulo Búfalo, ao vereador Jorge Schneider. Na verdade, não é uma iniciativa preconceituosa. A Câmara Municipal, aliás, não foi só eu sozinho, eu fiz o projeto de lei, mas comigo, mais 11 vereadores assinaram, porque a mexida na lei orgânica do município requer isso aí, que haja no mínimo 11 parlamentares. Mas em hipótese alguma existe um preconceito ou um medo, né? Você acabou de dizer, talvez alguém possa afirmar. Essa iniciativa foi de não liberar a ideologia de gênero nas escolas no âmbito do município de Campinas, talvez seja o medo que alguém mais tarde possa se tornar um homossexual, ou uma lésbica, ou coisa parecida. Não existe isso. Na verdade, a medida que nós tomamos com essa emenda que acrescenta o parágrafo único do artigo 222 da Lei Orgânica do município de Campinas, quer, na verdade, buscar preservar que a educação seja, na verdade, uma prerrogativa da família e a escolarização seja feita pela escola. Agora, depois de algum tempo, a pessoa é livre para fazer o que quiser. Agora, o que a pessoa, mas não há discussão, o vereador está proibindo a discussão. Tanto existe discussão que o próprio vereador Schneider já instalou também uma comissão para discutir. E a partir do momento que nós protocolizamos isso, já foi o início dessa grande discussão, senão não estaríamos talvez nem aqui para falar sobre isso aí. Então, na verdade, nós entendemos que a discussão está feita, só não concordamos que a discussão seja feita na escola com crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, né? Então, eu continuo afirmando e dizendo que a prerrogativa fica sendo educação da família. E na escola, a prerrogativa de você ensinar engenharia, matemática, português, enfim. Então, eu acho que a discussão a gente leva para esse lado. Mas, em hipótese alguma, existe a iniciativa, porque o vereador é contra o homossexual, o vereador é contra o lesbianismo. Não, eu tenho família, se eu conheço, amigos, pais que têm filhos homossexuais, pais que têm filhas lésbicas. E nosso relacionamento é um relacionamento normal. Não existe, de maneira alguma, nenhum preconceito. O senhor pensa da mesma forma, vereador Paulo Búfalo? É preocupante que a gente traga essa discussão para dentro da sala de aula, quando a gente trata de crianças de 6, 7 anos que ainda estão aí em formação de caráter? Qual que é o problema da gente não ter essa determinação? A ideologia de gênero ela fala exatamente isso, que a gente não pode chamar menino de menino, menina de menina e se definir a questão do sexo, é isso? Veja, Rafa, inicialmente quero cumprimentar os colegas parlamentares e dizer que é uma satisfação estar aqui no programa Questão de Ordem, debatendo esse tema. Primeiro, nós precisamos desmistificar esse tema, porque em nenhum momento, por parte de quem debate a educação pública no país, pelos setores vinculados à esquerda, a lutadores sociais, nós atribuímos o debate de gênero a uma ideologia. Então, esse termo, ideologia de gênero, ele foi cunhado em setores conservadores da sociedade que atribuem a esse debate uma questão ideológica. A segunda questão é de que, ao sugerir o debate, como estava no Plano Nacional, inclusive, que foi
depois de estar quase que todo pacificado, o último tema debatido no Plano Nacional de Educação foi um dispositivo que previa o seguinte, que a educação ela tinha o papel de combater as desigualdades com ênfase, e essa foi o destaque que gerou tanta polêmica, com ênfase à igualdade de raça, de gênero e de orientação sexual. Atribuiu-se a isso uma tentativa de colocar o que é chamado de ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. E, na verdade, quando se propõe o debate de gênero nas escolas, é justamente para permitir que a sociedade ela não continue sendo estruturada em bases preconceituosas, sobretudo do machismo, né? Que vai permitindo que geração após geração nós vamos tendo um processo de discriminação contra as mulheres, de discriminação em relação aos homossexuais. Então, para que a escola, inclusive, discuta a questão da igualdade e, ao discutir a igualdade de gênero, permita superar essas formas de preconceito que acabam se manifestando, pode não se manifestar logo na infância, mas vai se manifestar quando um homem, para estabelecer uma relação com a mulher, ele estabelece de maneira machista ou ele ataca uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da dele. Então, é essa proposta que nós enxergamos para a escola pública, que precisa ser laica, que precisa ser democrática e que precisa debater essas questões. Caso contrário, nós não vamos atacar as raízes do preconceito que pesa nessas situações. Você acha que os professores estão prontos para lidar com essa questão do gênero dentro da sala de aula? Existe um preparo especial para o professor poder lidar com isso hoje em dia? A questão, Rafa, é que na educação, para nós, pensar a educação, é preciso pensar o professor como centro do processo educativo. E, nesse sentido, a ideia da formação continuada dos professores envolve isso, inclusive. O Plano Nacional de Educação, assim como o Plano Municipal de Educação, o nacional já estabeleceu, o municipal estabelecerá metas e estratégias, inclusive de formação dos professores, para que nós consigamos atender aquilo que é princípio dos planos, construção de uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade e referenciada para todos, né? Então, esse que é o princípio, ou seja, essa preparação ele virá a partir da formação continuada desses profissionais. Vereador Jorge Schneider, o vereador Campos Filho disse que, a princípio, a gente devia se pensar na questão do gênero dentro de casa e não na sala de aula, e que a escola cabe, então, o papel da educação. Mas a gente sabe que hoje as crianças passam a maior parte do tempo dentro de sala de aula, e que isso é uma teoria, né? Que a escola tem que trazer apenas a educação, mas a gente sabe que, na prática, a escola lida com conflitos pessoais dos alunos. E quando a gente fala de conflitos pessoais, a gente também lida com essa questão do gênero. O senhor concorda ou discorda que se deve tratar a ideologia dentro de sala de aula? Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos meus parceiros vereadores. Eu acredito que a evolução do ser humano ela é uma mescla. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da sala de aula e ser outra pessoa fora da sala de aula. Acho que uma coisa complementa a outra. Nós temos a escola pública hoje, quem sabe até numa situação difícil hoje, pelo despreparo das famílias. Quer dizer, a pessoa vem para uma escola sem um preparo, sem uma base familiar. Me preocupa, sim, a base familiar hoje, porque isso aí reflete na escola também. E eu acredito que nós, de repente, pegarmos uma criança de 5, 6, 7 anos e nós abordarmos um assunto desse, não é dessa maneira. O respeito mútuo, eu acho que é o segredo, o grande segredo desse assunto. O respeito mútuo, como os próprios vereadores falaram, tem a necessidade de nós entendermos que todos nós somos iguais perante a lei e perante Deus, e perante a sociedade. Então, nós somos todos iguais. Quer dizer, nós temos que respeitar a orientação de cada um,
Mas nós não podemos, de maneira alguma, colocarmos isso como regra dentro das escolas. Nós não podemos querer dar a orientação de gênero dentro de uma escola, darmos uma orientação de procedimento dentro da escola, se não acontecer isso aí dentro do lar. Mas as famílias estão preparadas para isso? A gente sabe hoje que existe uma grande desestruturação familiar de uma forma geral. Os pais estão preparados para sentar com uma criança de 7 anos e dizer para ela, olha, você tem um amiguinho que é homossexual. Você sabe o que é isso? Você entende o que é? Qual é a sua opção? Os pais estão prontos tem essa psicologia para sentar com as crianças e conversar sobre isso? Mas não é dessa maneira que nós vamos abordar, né? Hoje eu não trato mais com crianças e filhos. Meus filhos têm 36 anos, mas têm netos. Uhum. E o respeito que nós procuramos passar aos filhos, passei aos filhos e passa a meu neto hoje, é o respeito humano. É o respeito humano. E ele, particularmente, já vai entender essas coisas, porque não é dessa maneira, com 6 anos, como está meu neto hoje, que eu vou dizer para ele falar com ele sobre esse assunto. Não é esse assunto que eu tenho que falar com ele. Eu tenho que falar sobre respeito, tenho que falar com ele sobre as necessidades básicas da educação, da honestidade. E você vai passando, você vai cimentando uma base na criança. Quando ele tiver uma idade um pouquinho mais avançada, aí sim você vai ter condições de ter uma conversa mais aberta. Porque eu acredito que uma semente, se nós comermos, nós não vamos matar a fome. Nós temos que plantar a semente para dar uma árvore, aí sim nós comemos o fruto. Assim é o ser humano. Nós temos que plantar a semente dentro dele, para que cresça essa árvore, para que ele possa dar o fruto que nós queremos que ele dê. Eu sou frontalmente contra você passar uma informação anterior àquela natural para uma criança. E aí, é por isso que a gente fala que é perigoso ter a ideologia de gênero em sala de aula, porque você antecipa a informação para a criança. Informação, exatamente. Sendo que se você não tiver o respeito humano, porque se nós pensarmos dessa maneira, aquele que tem uma condição mais abastada, então ele vai ter preconceito sobre aquele que é mais pobre. Aquele que vem com uma roupa de marca vai ter preconceito sobre aquele que não vem com uma roupa de marca. Quer dizer, são todas as coisas que nós temos que colocar para os nossos filhos, nossos netos. Que nós temos que perceber, sentir que nós somos todos iguais perante a sociedade, entre nós mesmos e perante Deus. Mas não é essa igualdade que quando a gente discute a questão da ideologia e do gênero, a gente fala? É tratar com essa mesma igualdade, independente da decisão sexual, da decisão de gênero que aquela pessoa tomar? Mas isso aí para mim chama-se educação. Agora, você querer abordar um tema tão agressivo quanto esse, que para mim não é, mas para uma criança de 6, 7 anos, é você agredir a criança com um assunto desse, você falar sobre homossexualismo, sobre algumas situações que você vai amadurecer a criança muito antes. Nós estamos numa época em que nós estamos discutindo a redução da maioridade penal. As mesmas pessoas que defendem que não deve-se puxar a maioridade para 16 anos, são as mesmas pessoas que dizem que tem que sim, com 7 anos, falar sobre sexo com uma criança. Quer dizer, então, alguma coisa está errada. Porque se com 16 anos ele é incapaz de responder por aquilo que faz, com 7 anos ele vai ter condições de abordar um assunto desse? Quer dizer, são comparações que eu faço que tudo tem o seu tempo. Eu, em meu tempo, se me falassem em sexo com 12 anos, eu ficaria parado, não sabia de nada. Eu não sabia de nada com 12 anos. E com 16 anos era um bobo. E hoje não, a criança evoluiu. Hoje, com 16 anos, é uma pessoa que já sabe o que faz, já sabe o que quer. Isso aí chama-se evolução dos tempos. Alguns evoluem para o bem e outros evoluem para o mal. Vereador Paulo Búfalo, mas as crianças de hoje em dia não têm acesso à informação de qualquer forma? Pela internet, com os amigos, nas conversas, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ela já não vai ter contato com essa discussão em um momento ou outro, e é preciso que alguém entre com um apoio, com uma conversa antes que isso se perca? Não, eu volto a afirmar que essa questão de gênero, ela precisa ser discutida a partir da questão da igualdade de gênero. E ao debater isso, não se trata da escola inserir temas externos para que a criança ela possa ser direcionada para essa ou para aquela posição, para essa ou para aquela identidade. Mas trata-se de não continuar enfatizando as diferenças e, consequentemente,
a expressão dessas diferenças, por exemplo, em sala de aula, quando uma criança, divertindo-se, por exemplo, pega uma tinta e passa nas suas unhas. E aí ele chega em casa, uma criança, no caso de um menino, aí a família faz até uma cobrança. Já vi vários casos em relação à escola. Agora, o que essa brincadeira dele, de fato, tem a ver com essa questão que envolve a definição da sua sexualidade. Não passou de uma brincadeira. Agora, ao punir, dizer você não pode porque você é homem, então você vai estabelecendo verdadeira abertura daquilo que vai chegar a um abismo entre essa questão da afirmação do homem e da afirmação da mulher e, consequentemente, da afirmação do machismo, né, e toda a expressão dele. O que nós temos visto hoje, né, cada vez mais, né, crescer as formas violentas de se resolver os impasses, onde nós vemos que a violência contra as mulheres, ela cresce vertiginosamente. É justamente essa expressão da diferença. Quando, se nós estivéssemos tratando essa questão como que foi de fato uma brincadeira, né, e que nós respeitássemos esses espaços, se ele viu a amiguinha fazendo, por exemplo, por que não ele fazer da mesma forma, né? Então essa questão, a escola não permitir que a questão homem e mulher, né, do macho e fêmea, vá se afirmando a ponto de gerar um preconceito. E isso, eu tendo a dizer o seguinte: o que destrói mais uma família, e nós temos famílias de diversas formações nesse momento, a violência do machismo ou uma expressão de você discutir com a criança a possibilidade dela se identificar numa outra criança que não é do mesmo sexo que ele. Então, eu tendo a dizer que a violência e o machismo destroem muito mais famílias do que essa situação, do que o debate da igualdade, a possibilidade de tratar isso com respeito. Esse é o programa Questão de Ordem. Hoje a gente está discutindo a questão da igualdade, da ideologia de gênero nas salas de aula da cidade de Campinas. A discussão que antes era aí nacional agora vem para uma discussão municipal, sendo que o Plano Municipal de Educação deve ser aprovado aí até o final de junho, e essa discussão está dentro do Plano Municipal de Educação. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Hoje discutindo a proibição da ideologia de gênero em sala de aula, a iniciativa essa que foi do vereador Campos Filho ao criar um projeto de emenda aí, que em breve começa a tramitar na Câmara Municipal de Campinas. Para isso, ele é um dos nossos convidados. Também recebo o vereador Jorge Schneider, ele que criou uma comissão especial de estudos na Câmara para discutir o assunto, e também o vereador Paulo Búfalo. Vereador Campos Filho, o vereador Paulo Búfalo deu um exemplo no primeiro bloco, falando da questão do esmalte. Uhum. Hoje a gente já não tem dentro de casa uma postura mais ou menos assim, o menino que está brincando com alguma coisa de menino e o pai já fala: não brinca de boneca não, isso aí já isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Já não existe um pouco dessas regras dentro da sociedade hoje? Eu ouvi a fala do vereador Paulo Búfalo. A gente tem que levar pelo lado do fascínio que o professor exerce sobre as crianças. A criança que está na escola, elas ficam fascinadas pelo professor, pela professora. Agora, você imagina o telespectador que está nos assistindo, manda o filho para a escola e ele vem com a unha pintada de cor-de-rosa. Bem, ele vai querer saber qual é a discussão aqui, o porquê daquilo tudo. Daí é que nós falamos sobre essa ideologia de gênero. Então, para muita gente, a palavra é difícil, não sabe o que é, então a gente tem que explicar e definir corretamente o que é ideologia de gênero. Uhum. Então eu coloco aqui, a ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Isso está claro. Então, a ideologia diz: ninguém nasce homem ou mulher, mas deve construir sua própria identidade, isto é, o seu gênero ao longo da vida.
seguindo esse pensamento, nós vamos chegar a um tempo, você está grávida, é menino ou menina? Não, é um gênero. Daí vai sair um gênero que aos 8, 9, 10 anos vai definir se vai ser menino ou menina. Então a ideologia de gênero é isso. Agora, essa discussão não é de Campinas. Essa discussão já foi feita em vários países. Isso são interesses de fora que pretendem aniquilar com a família. Então, se você pegar, por exemplo, na Alemanha, nós temos exemplo de casais que foram criminalizados, foram presos porque eles não concordavam em que as crianças fossem para a escola e tivessem essas orientações. Isso na Alemanha. Então são vários países, isso não é coisa de Campinas, não é coisa da Câmara de Campinas, não é coisa dos vereadores de Campinas. Então o gênero, na verdade, ele seria, seguindo essa ideia, uma construção pessoal, autodefinida, e ninguém poderia ser identificado como homem ou mulher, mas teria que inventar a sua própria identidade. Por exemplo, teríamos sanitários de gênero. De manhã, o meu gênero biológico é masculino, eu vou com o masculino. À noite, o meu gênero sexual é psicológico, então eu sou menina, então vou ter uma relação mais com menina. Percebeu? Então fica, como a gente chama no plural, um balaio de gato. Na verdade, o que nós estamos fazendo é preservando a família. Agora, preservar a família, mas você é preconceituoso. Não é preconceituoso. Por quê? Nós preservamos a família. Lá na frente, se quiser ser ladrão de banco, vai ser. Se quiser estourar caixa eletrônico, vai estourar. Se quiser virar de ponta cabeça, se quiser, queira o que for. Por quê? Todos nós somos livres. Agora, não concebemos a iniciativa de você colocar a criança na escola com 7, 8 anos para discutir a ideologia de gênero. E tem algumas pessoas que falam assim, mas a Câmara não quer discutir. Poxa, não quer discutir? Desde o dia 24, quando nós colocamos isso, a discussão está vindo à tona. O que nós não queremos é essa discussão, levando-se em consideração esses fatores todos. A fascinação da escola, de quem ensina, essa coisa toda. Mas está falando que o professor vai ensinar o menino... Não estou falando isso. Eu estou dizendo que os professores e professoras exercem um fascínio muito grande sobre as crianças. Tanto é que a criança, quando vai na escola, vê a professora de blusa verde, ela chega em casa, ela vai querer ser que nem a professora. Então, isso é altamente temeroso, né? Então, nós entendemos que educar é na família. E a menininha... A mãe senta com a perninha fechada, você não pode colocar tudo no nariz. A educação, os modos são feitos. Agora, na escola, o professor vai ensinar inglês, português, matemática, física, química. Nós não... Falo sempre esse refrão. Educação é família. Escolarização é com a escola. Não há nenhum preconceito contra lésbicas, contra gays, contra góis, que agora está chegando os góis também, nada. O nosso tema é preservação da família. Mesmo quando a gente fala que uma decisão dessa pode aniquilar as famílias, a gente não está lidando com preconceito. Aniquilar famílias, como você dizia? O senhor disse o termo, ao longo do tempo, a gente dizer que uma criança acorda menino e na parte da tarde pode virar menina, isso ao longo do tempo vai aniquilar o conceito de família. Segundo essa ideologia de gênero, fica nesse ponto aí. Quer dizer, de manhã o meu sexo é biológico. Opa, meu sexo é biológico, eu sou homem. Chegou à noite, olha, eu estou sentindo psicologicamente que o meu sexo é feminino. Então, quer dizer, essa é a situação que vai se colocar. Agora, esse reflexo, caso nós tenhamos essa ideologia de gênero, daqui a 40, 50 anos. Daqui a 40, 50 anos, a gente vai ter um resultado disso aí. Vereador Paulo Búfalo, na prática, para quem está em casa entender o que a gente está falando, quando a gente fala aqui de inclusão da ideologia de gênero em sala de aula, a gente está falando de um tratamento ou a gente está falando de uma educação. A gente está falando que a partir de amanhã, dentro de sala de aula, o professor vai ensinar para a criança o que é ser menino, o que é ser menina, o que é ser homossexual, o que, enfim, ou a gente está falando de posturas no trato com esses alunos. Para quem está em casa, porque às vezes parece um pouco assustador, você fala, não, vamos inserir a ideologia de gênero e a partir de amanhã a sua filha não é mais a Camila. Ela pode ser qualquer coisa. Mas na prática, é tão apelativo quanto está parecendo ser? Não, eu volto a afirmar. Quer dizer, as concepções de ideias, como, por exemplo, o conceito do que é uma ideologia, ele não é neutro. E justamente por isso que eu estou dizendo. Esse conceito de ideologia é um conceito que vem de setores conservadores. Então, a definição disso tem a ver com uma expressão conservadora, né? E nesse sentido, eu quero tratar aqui dizendo que não se trata
de conceitualmente, a partir de amanhã, como você está dizendo, mudar a forma de fazer educação, mas se trata de discutir a questão da igualdade, do respeito, de mudanças de atitude que permita entre as relações entre as próprias crianças serem uma relação de respeito e não essa situação alarmista que está sendo colocada de punição, de pais e famílias que não queiram que o tema seja tratado na escola. Ou seja, o tema ele é tratado na escola, no cotidiano da escola. Nós precisamos, ao colocar uma política pública de educação, garantir que essa escola não se omita de debater esses temas que estão colocados, estão instalados na sociedade. O vereador Jorge Schneider falou da questão da idade. É possível que a gente chegue num meio termo quando a gente discutir isso? Porque quando a gente fala da redução da maioridade penal, não existe posições exatamente favoráveis ou contrárias. A gente realizou uma série de discussões aqui no Questão de Ordem a respeito da redução da maioridade e o consenso foi que vamos pensar numa forma mais razoável de resolver a questão. Não necessariamente o menino de 16 anos que roubou um pacote de bolacha no supermercado precisa ser tratado como quem cometeu um crime hediondo. A gente consegue chegar num meio termo dentro do que o vereador Jorge Schneider falou? É cedo a gente discutir ideologia para criança de 6, 7 anos? Não, primeiro, Rafa, que eu quero dizer que no período em que a TV Câmara debateu a questão da redução da maioridade, lamentavelmente eu não pude participar, senão você teria uma posição frontalmente contrária à redução da maioridade penal. A segunda questão é que o seguinte, o tema não é ideológico. O que estava previsto no plano nacional e o que está previsto que as pessoas... o debate da igualdade de gênero é fundamental para que nós possamos combater a questão do racismo, é central para que nós possamos debater a questão do machismo, do feminicídio, do sexismo, da homofobia, sem debater a questão de gênero, a questão da igualdade de gênero, nós não vamos conseguir combater isso, seja dando atribuição à família, ao Estado, à escola, nós não vamos conseguir combater. Por isso, a escola ela precisa estar preparada para discutir a questão de gênero, da igualdade de gênero, porque não se trata de uma ideologia, se trata de uma chaga social, né, da desigualdade de gênero que acomete as pessoas e que nós precisamos estar debatendo no cotidiano da escola. A gente não pode dizer, então, volto a questionar o que eu falei antes do senhor responder essa pergunta. Quem está em casa assistindo a gente e está preocupado de pensar que o filho pode ir amanhã na escola e criado como menino, ele deixe de ser tratado como menino na escola. Não é disso que a gente está falando. Não, isso eu acho que é alarmar a população a partir de teorias que não são neutras, que têm uma ideia, que sabem onde querem chegar. Agora mesmo, vereador Jorge Schneider, que a gente não deixe de tratar um menino como menino em sala de aula. Uma vez que a gente traz, essa é a sua preocupação, essas discussões para dentro de sala, volta a se discutir o que o senhor falou, se antecipa uma realidade que ele deve encarar mais maduro ou mais jovem? Rafa, eu vou deixar o campo da perspectiva, o campo das conjecturas, para mostrar a realidade do nosso país hoje. Nós temos um cidadão em Brasília que chama-se Jean Willis, que ele apresentou um projeto, ouça bem, fique sentado para não cair, onde permite que crianças, adolescentes, troquem de sexo. Simplesmente, com a assinatura do pai, pode trocar o sexo. Faça uma cirurgia de troca de sexo. Mas se o pai não quiser aceitar, aí ele entra na justiça através dessa lei e a justiça manda com que o pai tira a autoridade do pai e autoriza. Veja onde chegam os extremos. Quer dizer, nós estamos num assunto onde existem os extremos perigosos. E o extremo perigoso é esse cidadão de Brasília, que eu gostaria de nem falar o nome dele, que coincidentemente é do PSOL, do partido do vereador. Eu tenho certeza que o senhor não compactua com essa ideia dele. Eu tenho certeza disso, conheço o senhor. E veja a situação. Quer dizer, a pessoa acha, porque tem pessoa que acha,
porque eu gosto de camisa branca, todo mundo tem que usar camisa branca. Porque eu sou gay, todo mundo tem que ser gay. Porque eu sou hétero, todo mundo tem que ser hétero. Não, isso aí é preconceito. Existe homofobia, mas também daqui a um tempo nós vamos ter heterofobia no nosso país. Aquele que for hétero, aquele que defender, não, você, pô, vamos ser homem, né? Pronto, você praticou um crime, você não pode falar, vamos ser homem. Porque é uma inversão de valores no nosso país. O senhor acha que essa decisão, então, só abre precedentes para mais para frente a gente tomar outro tipo de decisões? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Isso aí é uma bexiga. Se um furinho pequeno, nunca mais você consegue consertar uma bexiga. Depois sai aconteceu um furo. Então, existem pessoas totalmente despreparadas para representar uma categoria. Estão representando. Nós temos que ficar, sim, de olho e não permitir aquilo que, esse exemplo que eu te dei. É uma coisa que você que assiste em casa, você concorda com isso? O seu filho chega para você e diz, olha, eu quero trocar de sexo, a partir de amanhã eu quero ser homem, quero ser mulher. Mas eu não quero, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu não quero. Tá bom, então eu tenho só 15 anos. Eu vou na justiça, os grupos organizados arrumam um advogado, consegue, agora pode. Esquece seu pai e sua mãe, agora... Quer dizer, é um absurdo aquilo que querem no nosso país. E não conseguiram colocar, emplacar isso aí, diga-se de passagem, no plano nacional. E a tática desse grupo é colocar nos municípios. E nós estamos atentos. A liberdade vai ser nesse sentido, o vereador Paulo Búfalo, que os municípios decidam, cada município decida se vai incluir essa discussão ou não no seu plano municipal? Veja, eu volto a dizer, o plano nacional, ele estabeleceu que os municípios, os estados tivessem os seus próprios planos estaduais ou municipais, dependendo da sua abrangência. E, naturalmente, ao discutir a política pública de educação, temas como esse, eles vêm para a pauta. Só dando um exemplo, os ideólogos da questão do que se chama de ideologia de gênero, tratando da questão do Canadá e fazendo as críticas, criticaram justamente o fato do Canadá oferecer para 98% das crianças creche de 0 a 6 anos em período integral. Porque aí a falta de contato, sobretudo com as mães, aí a oportunidade da mãe trabalhar, essa é a crítica que eles fazem. Eles criticam o Estado canadense por estar implementando a ideologia de gênero, em tirar a criança do seio da família. Só que quando olha para a família, vê a mãe. Por isso, em outras questões, por exemplo, acaba sendo responsabilizada a mãe. Seu filho ou comete um ato infracional, seu filho, se a mãe, inclusive, é obrigada a ter o filho, como nós não temos a opção da mulher querer ou não aqui, o problema é a mãe. Se a mulher é engravida, o problema é a mulher. Então, essa questão que está no seio do debate, inclusive, da questão da igualdade de gênero, o que eles chamam de ideologia de gênero. Então, é um absurdo. No caso, eu cito esse exemplo do Canadá, porque nós batalhamos por creche. A creche é um direito da criança e da família em tempo suficiente para atender o que é a necessidade da criança e da família. O Canadá avança nessa política. Eles acusam o Estado canadense de afirmar a ideologia de gênero por conta disso. Então é aí que começa a ser demonstrado como esse debate tem a ver com a continuidade no status quo, né, de uma família organizada em torno do varão, do macho, né, e não da mulher. Das características específicas da mulher e do homem, do papel específico que está reservado para a mulher e para o homem nessa sociedade machista, né, e com um conjunto de preconceitos. Esse é o programa A Questão de Ordem. Nós estamos discutindo a inclusão ou não da ideologia de gênero em salas de aula na cidade de Campinas. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, discutindo a inclusão ou não da ideologia de gênero em salas de aula através do Plano Municipal de Educação aqui em Campinas. Para isso eu recebo o vereador Campos Filho, ele que protocolou um projeto de emenda aí
é contrário, então, à inclusão da discussão em salas de aula. O vereador Jorge Schneider, que criou uma comissão especial de estudos que vai analisar o assunto aqui na Câmara Municipal de Campinas, e também o vereador Paulo Búfalo. Vereador Campos Filho, o vereador Paulo Búfalo falou daquele formato de família, pai, mãe, filhos, em que a gente está acostumado a ver na sociedade hoje. Mas hoje a gente já está vivendo uma sociedade em que os casamentos homossexuais são permitidos e a adoção de crianças por casais homossexuais também é permitido. Mesmo a gente vivendo nessa realidade, a gente ainda não deve trazer essa discussão para dentro. Eu entendo que não, sem nenhum preconceito com relação a essas pessoas que fizeram as suas opções sexuais depois de adultas. Por quê? Porque a gente vai ver o reflexo disso daqui a 40, daqui a 50 anos. Então, quando nós falamos da instituição familiar, é muito comum as pessoas dizerem, mas fulano é da igreja, mas o Jorge é da igreja. Essas pessoas não tem nada a ver uma coisa com outra, porque tem assuntos, como foi dito aqui pelo vereador Paulo Búfalo, pelo vereador Schneider, com relação à maioridade penal, todos sabem as nossas posições com relação à maioridade penal, que é diferente da instituição a qual nós fazemos parte, instituição religiosa, enfim. Agora, a pergunta que se faz é exatamente essa. O que vai acontecer caso aprovem a ideologia de gênero aqui na cidade de Campinas? Primeiro, não é só Campinas a discussão. Volto a dizer, a discussão são em vários países, são pessoas que estão interessadas nisso aí. Agora, como a bola foi jogada aqui para a Câmara, para Campinas, a pergunta é essa. O que vai acontecer caso seja aprovado isso aí no Plano Municipal de Educação? Eu coloco aqui. Acontecerá que todas as crianças deverão aprender que não são meninos ou meninas. Todas as crianças vão aprender. Você não é menino e você não é menina. E que vocês precisam inventar um gênero para vocês mesmos. Inclusive na escola, a qual vocês ainda existirá um sanitário de gênero e aquele que você se adaptar melhor. Se você se sentir menina, você vai naquele. Então, esta é a realidade. Para isso, essas pessoas, a prática tem mostrado isso, receberam materiais didáticos destinando a essa deformação de identidade. E isso é obrigatório por lei. Na Alemanha, como eu disse, não é só Campinas, esses pais aqui, não sei se a Câmara vai poder pegar, eles foram presos porque não aceitaram a ideologia de gênero. Quer dizer, chegar à situação. Em Campinas, mas a família não quer, então essa família vai ser criminalizada. Manda prender o pai, manda prender a mãe. Mas isso aí, o senhor está sendo um alarmista. Não, mas essa é a realidade que está acontecendo. Mas isso aí foi na Alemanha, mas estamos discutindo aqui agora. Foi na Alemanha, foi na Suécia, aqui está chegando agora. Se a gente não estiver atento a isso, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Então, por isso, essa posição nossa. Mas é uma posição radical? Com relação a isso com a instituição é radical. Sem preconceito com aquelas pessoas que tiveram as suas opções sexuais, homem com homem, mulher com mulher e por aí adiante. Não queremos nem saber disso, cada um faz a sua opção. Mas lá na frente, o que nós não podemos permitir, estamos atentos, é que as famílias liberem as crianças para discutir na escola. Daí você abre o jornal, você vê escrito assim, mas o vereador e essa comissão formada não quer discussão. Como não quer discussão? Estamos aqui discutindo. Não quer discussão lá na escola. Agora, faz uma pesquisa em Campinas com as famílias. Escuta, a senhora deixa o seu filho ir na escola para falar sobre orientação sexual, de opção? É lógico que não. Porque é na família. Depois de grande, vai lá, ou vai ser jogador de futebol, vai ser nadador, vai fazer o que quiser. Né? Esse assunto veio à tona ontem. A Câmara realizou um debate para falar do Plano Municipal de Educação, ao vivo até, transmitido pela TV Câmara. Chegou a ser discutida a questão da ideologia dentro do Plano Municipal, Fredo? Não chegou a ser discutida. Rapidamente nós passamos por esse assunto. Dissemos o seguinte, que na verdade está tendo a discussão do Plano Nacional, o Plano Municipal de Educação, e que a gente vai fazer o seguinte, vai depois que vier na Câmara, vai ver detalhadamente isso. Agora, o que me causou estranheza nessa reunião da Câmara de ontem foi que um vereador disse assim, olha, eu queria pedir aos parlamentares que esse documento que vai vir da conferência, como que não fosse mexido. Isso não existe. Isso não existe. Então, nós vamos ver detalhadamente. Quer dizer, ainda então, não chegou até a Câmara Municipal de Campinas. O texto base vai sair agora. Vai ser feita uma reunião aí no fim de semana, vai sair agora esse texto base, que vai passar pela Câmara, que é natural. Somos representantes da população da cidade de Campinas. E o pessoal foi contrariado porque disse o seguinte, olha, a maioria vence. Se a maioria disser sim, aprova-se o plano. Se a maioria disser não, segura. Quer dizer, assim é que funciona a democracia. O que não pode é uma minoria tentar implantar alguma coisa sobre a maioria.
Quer dizer, a maioria disse sim, aprova-se. Então o pessoal fica injuriado, chateado, revoltado, porque não, mas a minoria é minoria. Maioria é assim que é a democracia. É assim em Campinas, é assim na Câmara Federal, é assim na Assembleia Legislativa, é assim em qualquer lugar do mundo. Por isso, vereador Paulo Bufo, que o senhor demonstrou uma preocupação quando o vereador Campos Filho apresentou a proposta de emenda à lei orgânica, o senhor disse é complicado a gente trazer essa discussão para dentro do plano, que a gente mina a importância de um plano discutindo apenas... A gente corre risco, a gente tem aí 1 mês para aprovar o Plano Municipal de Educação. Isso, corre o risco de se atrasar algum progresso nessa aprovação por conta dessa discussão da ideologia? Olha, Rafa, eu quero inclusive fazer uma correção, que citei o Canadá e na verdade o vereador corrigiu, é a Suécia, não o Canadá, que se tratou dessa questão. O problema é que a proposta do vereador coloca na própria lei orgânica a proibição da possibilidade de se realizar o debate no plano municipal de educação, o debate daquilo que eles chamam de ideologia de gênero, do conceito gênero ou orientação sexual. Então, nós não podemos conceber um plano, uma política para 10 anos, uma política de Estado que envolve a participação popular, mas que já haja uma proibição de que ninguém no município de Campinas, por exemplo, possa fazer o debate em relação a esse tema. Então, o ideal seria que o vereador e aqueles que defendem a sua posição, né, pudessem participar do processo de construção desse plano municipal, porque não vai ser uma reuniãozinha que vai resolver isso na próxima final de semana. Será uma conferência municipal chamada nos parâmetros definidos, tornada pública, mobilizou mais, eu acho que poderia mobilizar mais do que mobilizou, mas será uma conferência municipal em que participaram profissionais, pais, a casa está sendo chamada a participar dessa conferência. Então, não se trata de uma reunião, trata-se de uma conferência onde se envolveu vários setores na construção de uma política. E por último, que eu gostaria de dizer é o seguinte, essa questão de, não, eu respeito que tenha orientação, liberdade sexual, não me importa, que vire jogador de futebol, que seja ladrão de banco, eu me importo de maneira significativa e quero separar essas discussões. Por isso eu defendo que a escola possa estar no cotidiano e tratar do cotidiano de maneira democrática. Porque a questão que se debate, a questão de gênero e da igualdade de gênero, vai permitir que nós, talvez, no futuro, não tenhamos um conjunto de acontecimentos hoje que ocorrem, que chocam a sociedade e que acabam destruindo muito mais vidas, pessoas, do que propriamente realizar o debate nos termos que o nobre vereador coloca. Então, por isso, nós precisamos defender a liberdade, a democracia, a possibilidade desse debate ser feito. E a situação é alarmista de fato, porque dizer que o filho... Nós nascemos homens e mulheres, né? A questão é que nós vamos debater o que as nossas relações, nós não vamos debater aquilo que as pessoas nascem. Respeitando aqui, e quero respeitar, a questão dos transgêneros, que é uma situação específica que precisa ser tratada. Não se trata de doença, se trata de homens que nascem em corpo de mulheres ou mulheres que nascem em corpo de homens, que existem e nós não podemos virar as costas para isso. A Câmara está dividida, vereador, nessa decisão? O vereador Campos Filho abriu falando que para se fazer uma proposta de emenda é necessário 11 assinaturas. Então, ele coletou 11 assinaturas, nós temos 33 vereadores, 1/3 aí dos vereadores, então, muito provavelmente já se declararam favoráveis à retirada da discussão da ideologia. Como que está a diferença aí entre os vereadores? Como que está a posição da Câmara? Não, eu acho que é um debate que nós faremos, mas eu diria que a Câmara de Campinas hoje, assim como os parlamentos nos diversos entes da federação,
tem um apego hoje por um certo fundamentalismo, então muito mais próximo da posição do vereador do que da minha posição. Então acho que a Câmara ela debaterá, mas está muito próxima à posição dele do que da minha. Vereador Jorge Schneider, o senhor que preside então uma comissão especial de estudos, tem pouco tempo para discutir essa questão, uma vez que a gente sabe aí que o plano tem um mês ou menos de um mês para ser aprovado. Como o senhor pretende conduzir as discussões dessa comissão de estudos? Nós vamos desmembrar em dois momentos. Um no final de maio agora e o outro no dia 11 de junho. No final de maio nós já estaremos com o documento base, onde nós vamos discutir o assunto, e depois em 11 de junho nós terminaremos para que saia um relatório da comissão. Mas eu acho que o mais importante é que ninguém está tolindo a casa discutir o plano, porque o plano tem muita coisa boa, eu acho que é extremamente necessário. Apenas esse assunto é que existe a divergência, porque a necessidade de uma educação ser, como o próprio vereador Paulo Búfalo disse, para 20 anos ser projetada, é lógico, nós temos que durante 20 anos termos uma projeção hoje, o que vai acontecer até 2035. Agora, a emenda que propõe o vereador Campos Filho não vai inibir isso aí, porque aquilo que for votado vai ser discutido agora e vai ficar durante 20 anos do mesmo jeito. Se não entrar no plano municipal, vai ficar durante 10, 20 anos, não é cláusula pétrea. Não é cláusula pétrea, mas é uma cláusula que vai constar ou não constar. Então, não vejo problema nenhum. E tem que discutir, sim, esses assuntos, porque é assunto que diverge e não se trata de assunto religioso, já disse, mas assuntos naturais. Eu acho que a natureza humana tem que ser preservada e a natureza humana diz que uma criança não está preparada para a discussão desse assunto. Eu acho que nós temos que buscar um momento para tudo na vida. E o momento não é esse de se falar com uma criança. Eu volto a dizer, aqueles que defendem que não haja redução, porque não está preparada uma criança para ser penalizada, são as mesmas pessoas que defendem essa tese. Vereador Campos Filho, a gente está caminhando para o final do programa já. Existem nas redes sociais alguns manifestos aí com relação a essa discussão que a gente está tendo na Câmara e já existe um ato aí pré-programado para o dia 27, inclusive aqui na Câmara Municipal de Campinas, que chama Ato contra a Emenda da Opressão na Câmara, levantado aí pelo coletivo feminista Rosa Lilás, o coletivo LGTB Cores e o coletivo Raízes da Liberdade. Como que a Câmara Municipal de Campinas vê posições de coletivos e manifestações a respeito desse assunto vindo até a Câmara Municipal? Absolutamente natural. Isso aí é manifestação da democracia. Agora, se você pegar a raiz de todo esse pessoal aí, você vai ver que a grande parte está exatamente ligada àquelas mesmas pessoas, né, que estão na internet, que é a minoria. Mas não é por ser minoria que nós vamos descaracterizar, não. É uma manifestação válida, virão aqui ou não vindo aqui, se comportando de maneira cidadã, nós recebemos de braços abertos, porque faz parte da democracia, né? O contrário, não venham, não façam, não. As pessoas têm que lutar por aquilo que elas acreditam. Agora, quem vai ganhar? A maioria vai ganhar. Agora, não podemos colocar uma minoria e falar assim, não, vocês estão com a razão, então vocês vão prevalecer sobre a maioria. Isso não, mas a manifestação é absolutamente normal. Já existe uma previsão de data para essa proposta de emenda começar a ser votada na Câmara? Anteontem nós tivemos que deixá-la durante 30 dias, né, exposta para... E agora eu creio que até metade desse mês aqui nós já tenhamos já agora a Comissão de Legalidade, através do nosso presidente, o Dr. Tiago Ferrari. Ela vai fazer a apreciação, depois vota-se pela legalidade, daí vota-se pelo debate público, de novo debate público e depois vota-se pelo mérito. Ótimo, esse é o programa Questão de Ordem. A gente discutiu a inclusão ou não da ideologia de gênero na sala de aula. Você que perdeu parte dessa discussão, pode conferir o nosso programa no YouTube a partir de amanhã. De manhã, o YouTube, nosso canal é o TV Câmara Campinas. Dentro de alguns instantes, nós retomamos a programação com um jornal Câmara Notícia, onde você vê o resumo de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas. E logo às 18 horas a Câmara realiza a 30ª reunião ordinária aqui da Câmara Municipal de Campinas. Hoje os vereadores analisam e votam 7 projetos de interesse para a cidade. E entre esses projetos está um do Executivo que reduz de 5% para 2% o percentual do ISSQN para instituições de ensino que ofereçam cursos na área da saúde, sejam eles técnicos, de graduação ou pós-graduação, e até aqueles que fazem atendimento às pessoas carentes.
Vereadores, obrigado pela presença. Vereador Jorge Schneider, vereador Paulo Búfalo, vereador Campos Filho. A nossa programação ao vivo fica por aqui, então. E a gente volta ao vivo aí às 18 horas com a reunião ordinária. Dentro de instantes você fica, portanto, com o nosso jornal. Até o próximo programa.